kotorebara sore katalamando re katalabara. Shore cantalabas tore calamando re catalamando ro kotorobo sotore calabara. So kotoriando ri candarama sori cantaraba sori cataraba. Coremanto re catalamando re cantalaba sotore bare catilamando re catalabara. Eu te glorifico, Jesus. Eu te exalto, Senhor. Tu és tudo que eu preciso, meu maior desejo é ter você aqui. Não há outro como tu. Glória a Jesus. Ai, louvado seja Deus. Hoje eu acordei, irmãos, uma palavra no meu coração. Ontem o Alexandre estava falando comigo assim: você precisa voltar a falar sobre finanças, tô sentindo falta. E eu falei para ele, realmente, né? Esse é um assunto que a nossa mente, ela precisa constantemente ser renovada. Mas é bom quando o Senhor nos dá uma palavra. E hoje de manhã eu acordei com essa palavra no meu coração. E eu não tinha me atentado para isso. Quero que você abra sua Bíblia em 2 Coríntios. Capítulo 9. Espírito Santo, ilumina os nossos olhos, dai-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para entender. Fala conosco essa manhã, muito além daquilo que o Senhor pretende nos dizer, que haja uma transferência da Tua unção, da Tua graça, que sejamos capacitados, Senhor, a nos tornar praticantes da Tua palavra. Nos ensina, nos ajuda. Me ajude, Senhor, a compartilhar com os meus irmãos aquilo que está no seu coração. Eu te peço em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 9. Depois a gente vai ler um pouco do capítulo 8. Na verdade, nós vamos ler o 8 e o 9. Você achou aí? Segundo aos Coríntios, capítulo 9, verso 6. Diz assim: lembrai-vos, aquele que semeia pouco, igualmente colherá pouco. Mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma, colherá com fartura. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, ou por obrigação, depende da tradução, porque Deus ama quem dá com alegria. Verso 8. Certos de que Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, em todas as áreas da vida, em todo tempo, tendo todas as vossas necessidades supridas, transbordeis em boas obras. Amém. Quantas vezes você já leu, quantas vezes você já ouviu
esse texto sendo lido. Quem semeia pouco, pouco ceifará. Quem semeia muito, muito ceifará. Quantas vezes você já leu isso aqui? Hoje eu quero falar, irmãos, sobre o segredo de ser um semeador sobrenatural. Às vezes nós temos a impressão de que semear é algo extremamente sacrificial. E o segredo está aqui, no capítulo 8. Veja: certos de que Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça. Coloca aí nos comentários assim, ó, toda graça. Hoje de manhã o Senhor me falou o seguinte: os meus filhos, eles têm dificuldade para ser generosos, porque eles estão tentando ser generosos. Aí eu pensei assim, interessante. Como é que eu vou ser generoso sem tentar ser generoso? Na hora que Deus fala umas coisas assim, e o Senhor me mostrou nesse texto que eu não posso tentar ser generoso na minha força. Eu preciso receber graça para semear. É a graça de Deus que me faz semear. Ninguém consegue se entregar sem a graça de Deus. E aí eu quero voltar com você no capítulo 8, eu quero te mostrar que a semeadura sobrenatural... Porque não adianta, irmãos, eu falar com você sobre prosperidade, sobre colheita, sobre você prosperar. A gente precisa ir na raiz do problema. Como que Deus me prospera? Como que Deus me dá graça para prosperar? É quando Ele te dá graça para semear. Porque a prosperidade ela é uma consequência. O crescimento é uma consequência. A colheita é uma consequência. E a gente às vezes fica pedindo muito a Deus: me prospera, me aumenta, me honra, me levanta, e nós não entramos no princípio. Eu falei isso aqui naquelas ministrações, as primeiras, sobre isso, que você precisa parar de orar por prosperidade. Pare de orar por prosperidade. Prosperidade não vem com oração. Sim, você pode orar para ter um emprego, você pode orar para Deus te dar uma direção de um negócio, mas o seu crescimento não vem de oração. A oração faz parte. Porque se você não orar, você não vai andar no Espírito. Se você não orar, você não vai ouvir a voz de Deus. Então, oração faz parte da vida de alguém que vai prosperar. Mas prosperidade é uma consequência de uma semeadura. E talvez você pense assim: Danilo, mas se eu preciso dar primeiro para depois receber, como que isso pode ser graça? Como isso poderia ser graça? Porque a graça é um favor não merecido. Eu não faço nada para receber. Aí é que está. A graça não é para receber nas finanças. Eu vou te provar. Meu Deus, eu nunca vi isso. Eu nunca ouvi nem ninguém falar o que o Senhor me falou hoje. Eu não preciso de graça para receber. Eu preciso de graça para dar. A graça que você precisa para prosperar não é graça para receber. Porque a graça você já recebeu. Você recebeu a graça quando você recebeu Jesus. Mas, se você quiser prosperar, você precisa de graça para dar.
Vamos ver. Vamos voltar para o capítulo 8. Aqui Paulo estava fazendo uma coleta de dinheiro para enviar para os cristãos de Jerusalém. Havia uma fome em Jerusalém e a igreja de Jerusalém iria enfrentar momentos de dificuldade, e era o momento também daquela igreja colher o que eles haviam plantado. Que vocês lembram que lá no início, no livro de Atos, aqueles irmãos, eles estavam vendendo suas propriedades, trazendo aos pés dos apóstolos. Lembra que em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo disse: se nós vos semeamos as coisas espirituais, é muito colhermos de vós os bens materiais. E ali ele está falando acerca dos ministérios. Mas veja, a igreja de Jerusalém, ela semeou para os gentios. Eles investiram, eles enviaram. Jesus disse: a salvação vem dos judeus. Então os gentios, eles tinham essa responsabilidade, sim, de abençoar os irmãos judeus de Jerusalém. Eles eram perseguidos em Jerusalém, e agora eles estavam enfrentando uma seca. Eles haviam semeado, eles haviam doado suas propriedades, investido no reino, e agora eles iam colher. Como que eles iam colher? Recebendo das outras igrejas uma oferta de amor. Quando Paulo estava fazendo essa coleta, indo de igreja em igreja, recolhendo ajuda para essa igreja de Jerusalém, Paulo resolveu deixar uma igreja de fora, que era uma igreja que estava passando por muita dificuldade financeira também, que era a igreja da Macedônia. Essa igreja da Macedônia é a igreja dos Filipenses. Você lembra da carta dos Filipenses? Depois a gente vai lá na carta dos Filipenses. Eu quero falar muito sobre essa igreja. Essa igreja, irmãos, foi a única igreja que recebeu uma promessa de prosperidade. Foi para essa igreja que Paulo disse: o meu Deus, segundo suas riquezas em glória, vai suprir todas as vossas necessidades. Foi a única igreja para quem Paulo falou isso. Bom dia, filho. Bom dia. Tchau. Deixa fechadinho aí, tá? A única igreja para quem Paulo disse, Paulo garantiu para essa igreja que, segundo a riqueza de Deus em glória, ele ia suprir todas as necessidades daquela igreja. Irmãos, quantas vezes eu confessei essa promessa, eu declarei isso e não via isso acontecer na minha vida. Sim, eu vi Deus me socorrer várias vezes, experimentei o maná cair do céu várias vezes, mas todas as minhas necessidades, ver Deus suprindo todas as minhas necessidades, segundo suas riquezas em glória, isso eu nunca tinha visto, nunca tinha provado isso. Não importava o quanto eu declarasse. É porque isso que Paulo disse para aquela igreja não era fruto de uma declaração, era fruto de uma semeadura. Aquela igreja era uma igreja provedora. Meu Deus. Se você quiser ser alguém que vai viver em provisão sobrenatural em todas as áreas da sua vida, não estou falando de Deus te socorrer, de Deus cuidar de você, isso ele faz, você é filho dele. Ele vai fazer isso todos os dias da sua vida. As aves do céu não plantam, nem colhem, mas o Pai as alimenta. Mas se você quiser experimentar um nível de provisão, que realmente as pessoas olhem para a sua vida e falem: tem algo sobrenatural na vida do Danilo, porque ele não tem necessidade. Aparece uma necessidade, a provisão chega na hora.
Se você quiser experimentar isso, querido, você vai ter que se tornar um provedor. A maioria de nós pedimos provisão, 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 provisão. O que o Senhor falou comigo é: meus filhos precisam me pedir para eles serem provedores. Eles precisam me pedir graça para prover para os outros. Vamos ler o texto. A gente vai entrar ainda. Eu não entrei ainda no que Deus descortinou para mim. E eu quero que o Espírito Santo possa descortinar para você essa manhã. Como eu estava dizendo, essa igreja da Macedônia, ela estava passando também por um momento de dificuldade. Então você tinha a igreja de Jerusalém que estava em dificuldade, e você tinha a igreja da Macedônia que também estava numa extrema pobreza. Extrema pobreza. Está aqui no texto, veja. Agora, irmãos, desejo que tenhais o pleno conhecimento da graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Meu Deus. Paulo está dizendo, olha, eu quero contar para vocês a graça que Deus deu para essa igreja. A graça que Deus derramou nessa igreja. Aí você imagina, nossa, está todo mundo sendo batizado com o Espírito Santo, deve estar acontecendo muita cura, muito milagre. Deus deu uma graça para aquela igreja. Para que graça foi essa? Vamos ver. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordou em rica generosidade. Como? Me explica como que alguém que está numa extrema pobreza pode transbordar em generosidade. Vamos voltar lá no capítulo 9. Olha o capítulo 9. Olha o capítulo 9. É só Deus que faz isso. Não adianta eu querer manipular você para isso. Não adianta eu querer colocar medo em você para isso, te ameaçar com devorador, com maldição. Não adianta eu usar estratégia humana para isso. Só Deus pode fazer isso. Veja, capítulo 9, verso 8 diz: Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Volta para o 8. Então, Paulo, quando estava fazendo aquela coleta, Paulo olhou para a igreja da Macedônia e falou: vou deixar essa igreja de fora. Eu não vou lá pedir oferta para eles, porque eles estão precisando de oferta. Eu deveria pegar uma parte dessas ofertas e levar para eles, porque eles estão passando por uma extrema pobreza. Essa é a palavra que aparece aqui na minha tradução. Na mais severa tribulação e numa extrema pobreza era a condição que essa igreja estava enfrentando. Tanto é que Paulo decidiu deixar essa igreja de fora. Só que olha o que esses irmãos fizeram. Olha o versículo 3. Porquanto eu posso dar testemunho de que eles contribuíram de livre vontade, na medida dos seus bens e até mesmo acima das suas condições. Olha o que Paulo está dizendo. Eles contribuíram de livre vontade. Paulo não foi lá, não fez uma campanha. Pelo contrário, Paulo queria deixar essa igreja de fora. O verso 4 diz: pois eles nos solicitaram com muita insistência o privilégio de participar. Ou seja, Paulo tinha decidido não pedir nada para essa igreja, mas eles imploraram: pelo amor de Deus, Paulo, deixa a gente participar. Irmãos, você já viu isso em algum lugar? Você já viu alguém implorando para semear? Imagina eu olhando para alguém que está
miserável, passando necessidade, eu falo, não, irmão, não precisa dar nada, não. E a pessoa me implora, não, pelo amor de Deus, deixa, eu preciso semear. Agora, perceba que Paulo ele diz o seguinte, vocês ouviram a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Então, essa atitude foi produzida por Deus. Deus deu graça para que aquelas pessoas tivessem esse comportamento. No verso 9, quer dizer, no capítulo 9, no verso 8, Paulo diz, Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Toda a graça. Quem aqui, quando está com dificuldade para orar, pede para Deus te dar graça? Senhor, me dá graça para orar. Eu estou sem força para orar, me dá graça. Você está com dificuldade para jejuar. Aí você pede para Deus, Senhor, me dá graça para jejuar. Me dá graça. Porque você sabe que a graça, ela é uma capacidade. A graça, ela te capacita a fazer as coisas. É o meu amigo serralheiro, está fazendo esse barulho. Depois eu vou lá reclamar com ele, falar, na hora da minha live você não pode ficar cortando alumínio aí, cara. Então, nós pedimos graça para muitas coisas. Senhor, me dá graça. Ai, meu Deus, eu preciso suportar meu marido, minha esposa, as crianças. Me dá graça, Senhor. Você pede graça para muitas coisas. Mas quando é que você pede graça para se tornar um semeador sobrenatural? Senhor, me dá graça para semear. Foi o que o Senhor falou comigo essa manhã. Essa manhã, quando eu estava acordando, eu acordei com essa palavra no meu coração. Vocês precisam da minha graça para vocês semearem. Vocês têm tentado semear na força do seu braço, com um sentimento natural. Vocês têm procurado ter um sentimento, um amor natural, uma compaixão natural, um comprometimento natural. E vocês precisam de um amor sobrenatural, de uma compaixão sobrenatural, de uma fidelidade sobrenatural, de uma generosidade sobrenatural. Meu Deus! Se você tiver um amor natural, uma generosidade natural, vai ter um limite. Vai ter um limite, você vai até aqui. Mas Deus quer te dar uma graça para ir além. Chorabacanda lamantiza levusha. Paulo diz, eles contribuíram de livre vontade na medida dos seus bens e até mesmo acima. Lembra que Paulo fala lá no 9, olha o que Paulo diz no 9. Lembrai-vos, verso 6. Aquele que semeia pouco, na minha Bíblia em grego, está dizendo que esse pouco é abaixo. Aquele que semeia abaixo, o que é semear abaixo? É abaixo da sua capacidade. Você tem a capacidade de ofertar R$100 por mês. Aí você fala, não vou ofertar 100, eu vou ofertar 50. Isso é semear abaixo, isso é semear pouco. Não é o valor, é relacionado ao que você pode. Então quer semear pouco, é semear abaixo. Eu posso dar 100, não vou dar 100, né? Vou dar 50. Eu posso dar 50, não vou dar 10. Semeando abaixo. Isso é avareza. O que é avareza? É quando você dá menos do que você poderia. Só que aí depois ele diz, aquele que semeia com fartura colherá. E a palavra grega aqui é acima, além, transbordante. É algo que está... Você tem uma medida aqui e você ultrapassa aquela medida, é o que aquela igreja fez. Foi o que aquela igreja fez. Paulo disse, eles foram além do que eles podiam. Como? Eu não sei. É por isso que você precisa de graça. Deus precisa
fazer transbordar em você toda a graça. Você não consegue isso naturalmente. É por isso que quando ele diz, aquele que semeia com fartura, além, aquele que vai além, essa pessoa está semeando sobrenaturalmente. Essa pessoa não está semeando naturalmente. Essa pessoa está andando sobre as águas. Por quê? Porque ela está experimentando uma graça, está recebendo uma graça para fazer aquilo ali. Então eu preciso pedir graça. E aí ele diz, quem faz isso, da mesma forma, colherá além, acima, com fartura, em abundância. Se você quiser experimentar uma colheita sobrenatural, uma colheita extraordinária, uma colheita acima da média, você vai ter que se tornar um semeador sobrenatural, um semeador acima da média, um semeador extravagante. Essa palavra soltou no meu espírito agora. Semeador extravagante. Chorabá. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Então, queridos, está na hora de eu dizer para Deus, não mais, Senhor, me dá um aumento, me dá aumento, aumenta a minha renda, multiplica, Senhor. Não, está na hora de eu começar a dizer a Deus, aumenta a graça, porque a graça ela pode ser medida. A graça ela pode ser medida. Paulo fala sobre receber. João diz que nós recebemos graça sobre graça. Ou seja, você tem uma medida de graça e Deus te dá mais graça. Paulo ele diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Lá em Atos diz que em todos os irmãos havia abundante graça. Então tudo que pode transbordar é sinal que existe uma medida. O que é transbordar? Você tem essa caneca. Essa caneca ela tem uma medida. Ela tem uma capacidade aqui de ml que ela suporta. Transbordar é quando você joga além, você coloca aqui mais do que ela consegue conter, então ela vai transbordar. Deus não quer, irmãos. Jesus. Deus não quer te dar na medida. A medida de Deus sempre é boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Esse é o padrão de Deus de fazer as coisas. Por quê? Porque Deus nunca faz nada pensando só em você. Ontem eu estava na autoescola e aí eu estava contando pro instrutor lá uma situação que aconteceu aqui no colégio do meu filho. Meu filho ainda estuda num colégio público. E todas as salas de aula tinham ar-condicionado, menos a do meu filho. A sala da diretora tinha 2 ar-condicionados enormes, mas na sala do meu filho não tinha. Aí teve um pai que trabalha com refrigeração. O que esse pai fez? Ele bancou, ele foi lá e instalou um ar-condicionado lá, que era a turma do filho dele. Quando eu estava contando isso para o instrutor, na mesma hora Deus me disse, é assim que eu faço. Porque o professor ele comentou, ele falou assim, nossa, que bênção, né? Então todas as outras crianças acabaram sendo abençoadas, porque o pai estava fazendo pelo filho dele, com certeza. Ele não queria que o filho dele ficasse no calor, mas o que ele fez pelo filho dele transbordou na vida das outras crianças. Meu Deus. Levanta a mão, preciso profetizar isso na sua vida. O que Deus vai fazer na sua vida vai transbordar na vida de quem estiver perto de você. Quem estiver ao seu redor.
e até quem estiver longe. Deus pretende fazer na sua vida algo que vai transbordar na vida dos outros. É o que Paulo está dizendo. O verso 8. Certos de que Deus é poderoso para fazer transbordar em vós toda a graça vem primeiro. A graça vem primeiro. Por que a graça vem primeiro? Porque a graça vai me fazer semear. A graça vai fazer eu me Essa graça, irmãos, veja bem, essa é a mesma graça que Deus deu para Jesus. Essa é a mesma graça que Jesus teve para ir para a cruz. Você quer ver? Lembra que quando Jesus estava lá, orando, pedindo ao Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. Lembra desse momento? E disse que um anjo estava ali confortando Jesus, fortalecendo ele. Ali Jesus recebeu uma graça para morrer. Graça para abrir mão. O maior nível de graça que alguém pode receber nessa área é de doar a própria vida. E se você tiver graça para doar a sua própria vida, irmão, o dinheiro não vai ser nada para você. Quem está entendendo aí, digita amém. Se eu estivesse pregando pessoalmente aí, né? Fisicamente, eu ia pedir para você dizer amém, mas você pode digitar amém aí, glória a Deus, aleluia. Estamos num culto, amém? Então, vamos ver o que Paulo diz. Primeiro, Paulo fala da graça que foi dada para essa igreja. Mesmo sem ter condições, a graça de Deus levou essa igreja a ir além da sua capacidade. Você só consegue fazer isso sobrenaturalmente, andando sobre as águas. Eu creio que quando essa igreja assumiu aquele compromisso de semear, o próprio Deus capacitou essa igreja, o próprio Deus multiplicou, fez recursos chegarem para essas pessoas para que elas pudessem fazer além. Porque como que elas fizeram além? Como que elas puderam fazer além? Se eu tenho isso aqui, como que eu vou dar mais do que eu tenho? Sobrenaturalmente. Eu preciso de graça sobrenatural. Eu preciso de milagre. A gente pede muito, Senhor, me dá um milagre de colheita. Pede um milagre de semeadura, um milagre. Imagina você semear e isso ser um milagre. Como que eu consegui fazer aquela semeadura? Eu não tinha, de onde saiu aquele dinheiro? Eu só me comprometi, eu tive um impulso e Deus colocou no meu coração, você vai semear tanto esse mês. Eu falei, eu vou. E quando eu vi, eu tinha semeado, mas eu não sei de onde que veio. Eu fui semeando, e depois quando eu fui fazer as contas não batiam. Você quer uma colheita sobrenatural, você precisa se tornar um semeador sobrenatural. E para você se tornar um semeador sobrenatural, você precisa pedir a Deus graça para semear. Se Deus te der graça para semear, você não vai pedir graça para colher, não vai nem falar de colheita, porque a colheita, irmãos, ela é inevitável. A colheita é inevitável. E depois que Paulo fala da graça que Deus deu para essa igreja, aí ele vai falar da graça de Cristo. Olha, o verso 9. Capítulo 8, verso 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que vocês fossem enriquecidos mediante a pobreza dele. Então, na cruz, qual foi a graça de nosso Senhor Jesus Cristo? Abrir mão do que ele tinha para que outros tivessem. Meu Deus! Então, graça para abrir mão, graça
para morrer, graça para ceder, graça para doar. É disso que o texto está falando. É isso que Paulo está dizendo. A mesma graça que Jesus teve para abrir mão da sua própria vida, dos seus direitos. Jesus se fez pobre. Jesus não era pobre. Depois você procura aqui, tem um vídeo aqui no canal, onde eu digo, Jesus nunca foi pobre, nunca foi pobre. Jesus teve provisão sobrenatural todos os dias da vida dele. Quando Jesus nasceu, a família dele era pobre, porque assim que ele nasceu, José foi no templo e ele ofereceu uma rolinha, né, uma pombinha. E essa era a oferta de quem era pobre. Então José, a família, eu não sei se ele era ou se ele estava... Provavelmente ele não era pobre, porque ele tinha uma profissão, uma boa profissão, mas talvez naquele momento ele estava enfrentando uma situação financeira de crise. E Jesus nasce naquele momento. Quando Jesus nasce, ao 8º dia, ele leva Jesus no templo e ele oferece uma pomba, uma rolinha, não me lembro. Mas isso quer dizer que eles estavam num momento de dificuldade financeira. Mas alguns dias depois, Deus envia lá alguns magos do Oriente. A Bíblia não diz que era 3, eram alguns magos, e eles trouxeram. A gente pensa que é 3 porque fala que foi ouro, incenso e mirra. Mas a Bíblia não diz que eles trouxeram, aí trouxe um potinho de incenso aqui, um potinho de incenso. Aqui, ó. Aqui uma canequinha de mirra, aqui uma medidinha de mirra. Não, irmãos. Aqueles homens, a Bíblia diz que abrindo seus tesouros. Então, se José e Maria estavam numa crise financeira, quando Jesus chega, a prosperidade chega. Aleluia. Aleluia. Você pode dizer isso? Jesus chegou na minha vida, a miséria tem que sair. Se Jesus chegou na minha vida, a pobreza vai embora. Então, se José e Maria estavam em dificuldade, quando Jesus chega, a riqueza chega. E aquela oferta que aqueles magos trouxeram foi o que bancou toda a vida, toda a infância de Jesus no Egito. Você lembra que está lá no Evangelho de Lucas. Jesus ele foge para o Egito, José leva Maria e Jesus para o Egito, e eles ficam lá até que Herodes venha morrer. E o Egito era uma grande potência, então você imagina que a vida no Egito não era uma vida barata, era uma vida cara. Jesus volta, vai morar em Nazaré, cresce, depois você vê que Jesus compra uma casa em Cafarnaum, ok? Jesus, ele tira 12 homens, cada um do seu trabalho, e ele sustenta esses 12 homens. Faz as contas aí hoje. Faz as contas. Quanto você gastaria para sustentar 12 homens? Faz aí. Pega a pensão mais barata que tiver aí no seu bairro, vê quanto custa a refeição e faz as contas aí. 12 homens. Tinha gente ali que era até casado. Mais Jesus, então era 13. Imagina Jesus bancando todo esse pessoal aí. Vê aí quanto que tinha que gastar por mês aí, mais ou menos, para poder bancar esses homens. Quando Judas sai para atrair Jesus, os apóstolos pensam que Jesus tinha mandado ele levar dinheiro para os pobres. Ele falando, deve ter ido levar alguma coisa para os pobres. Porque Jesus vira para Judas e fala, o que tem que fazer, faz logo. Aí Judas sai, os outros apóstolos, a primeira coisa que eles pensam, deve ter ido levar alguma coisa para os pobres. Isso me mostra que Jesus tinha o hábito de mandar Judas levar dinheiro para os pobres.
Pobre não faz isso. Então, se você quer ajudar os pobres, eu vejo as pessoas, os pobres, os pobres. Aí você fala de ofertar na igreja, ofertar na vida de um líder. Tem que ajudar os pobres. Irmãos, se você não for capaz de honrar o seu líder, como Paulo diz lá em Gálatas 6:6, o que está sendo instruído na palavra, reparte os seus bens com aquele que o instrui. Não vem dizer para mim que você vai honrar os pobres, que você não vai. Primeiro que você nem vai ter condição para isso. Porque Paulo, logo em seguida, ele diz, de Deus não se zomba. Então uma pessoa que tem um líder, que cuida dela, que alimenta ela, e ela não honra esse líder, não vem dizer para mim que essa pessoa vai prosperar, não vai. Então, geralmente, quem vem nos comentários fala, não, tem que ajudar os pobres. Essa pessoa, ela não ajuda pobre nenhum. Ela só quer um argumento para falar que você não tem que dar dinheiro para pastor. É um hipócrita. Judas, quando Maria quebrou lá aquele vaso e derramou aquele unguento sobre Jesus, aí Judas, não, era melhor pegar isso daí e dar para os pobres, que desperdício. Aí a Bíblia vai dizer, Judas não estava nem aí para os pobres, ele era ladrão. Então quem são os ladrões? São aqueles que roubam a honra de Deus. Não é só quem vai lá e rouba, não. A Bíblia diz, aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, de um tempo pra cá, eu nunca honrei tanto meu pai na fé como eu honrei nos últimos tempos. E vou dizer, nunca também ajudei os pobres tanto quanto eu ajudei agora. Antes eu não ajudava. Antes eu até tentava ajudar os pobres, mas eu não tinha dinheiro para isso. Agora, quando eu comecei a honrar meu pai na fé, eu comecei a prosperar e eu comecei a poder ajudar mais os pobres. Era assim na antiga aliança. O povo honrava os sacerdotes, Deus prosperava o povo e sobrava para dar para os pobres. Então tudo que os pobres precisam é de uma igreja que entendeu a generosidade. Se a igreja entender a semeadura, se a igreja entender a generosidade, essa igreja vai prosperar e vai transbordar na vida dos pobres. Agora, geralmente, querido, quem é generoso e pronto. Quem é generoso, ele oferta no líder, ele oferta nos pobres, ele oferta no irmão. Agora, quem é avarento, não adianta. Não vem com essa para mim que você está deixando de ofertar na obra para dar para os pobres. Para com isso. Você está falando isso porque para os pobres qualquer migalha serve, né? Você vai lá dar um prato de comida e acha que está ajudando os pobres. Ou seja, os pobres às vezes se tornam uma desculpa para a pessoa se sentir bem com a consciência dela, enquanto comete avareza com a obra de Deus. Deus, ele ficava tão irado na antiga aliança, tão irado com a falta de socorro aos pobres, tanto quanto ele ficava irado quando o templo era abandonado. O templo estava lá abandonado lá, e o povo não queria levar oferta. E aí Deus levantou o profeta Ageu e falou, vocês plantam, pensam que vão colher muito, colhe pouco. Quem recebe salário, bota num bolso furado, o dinheiro vai embora, não rende. Por quê? Porque eu não estou honrando vocês. Porque vocês estão desprezando a minha obra. Aí vocês falam, não, mas não está no tempo ainda. Não está no tempo de edificar a casa do Senhor. Aí Deus vai e pergunta para eles, mas a casa de vocês está no tempo, né? As coisas que vocês querem, vocês estão resolvendo, né? Minha obra vocês estão deixando por último. O que Jesus disse? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. O povo lá estava colocando em primeiro lugar a vida deles. Não, quando tiver, quando sobrar, quando der, aí eu semeio na obra de Deus. Mas agora a obra não é construir templo. Amém. Quando tivermos que fazer isso, faremos. Mas a obra é alcançar pessoas. O templo de Deus sois vós. Você precisa investir na edificação da igreja. E quem edifica a igreja? Os edificadores. Então, quando você sustenta um apóstolo, sustenta um profeta, sustenta um pastor, você está investindo na edificação da igreja, porque você está permitindo que aquele homem, aquele dom ministerial funcione plenamente e traga o alimento para a igreja.
Diga, graça para semear. A graça para semear, uma das coisas que ela vai fazer com você é trazer revelação. A graça, ela não só te dá o desejo, mas a revelação. Aquela igreja entendeu alguma coisa. Deixa eu continuar falando um pouquinho dessa igreja. Vamos lá para Filipenses 4. Pensa numa igreja abençoada, irmão. Você acha que aquela igreja não prosperou? Porque naquele momento Paulo disse que eles estavam passando por um momento de dificuldade. Então veja, ninguém é tão pobre que não possa começar a ser um semeador. Não minta para mim, não. Não minta para mim, não minta para o Espírito Santo. Você não está tão pobre que não tenha nada para dar. A pessoa que ela realmente entender, o problema é que você não entendeu ainda. Porque se você entendesse realmente que o que você precisa para sair do lugar onde você está é semear, você dava um jeito. Sabe por quê? Vou te explicar. Várias vezes, eu, há uns 3 anos atrás, o meu filho Cauã, ele estava com uma febre alta, eu coloquei ele na bicicleta e fui para o posto. Na metade do caminho ele teve uma convulsão. Eu joguei a bicicleta no chão e gritei. Parou um mototáxi na hora e me levou para o posto. Naquele dia eu falei assim, eu quero uma moto, vou comprar uma moto. Falei, acabou. Chega de andar de bicicleta, vou comprar uma moto. Por causa daquela experiência. Falei, a partir de agora, quando meu filho estiver passando mal, levo de moto. Rápido. Eu trabalhei 3 meses inteiros sem tirar folga. Foi quando eu tive a inflamação no nervo ciático. Eu abusei do meu corpo. Eu comprei uma moto. Eu dei o meu jeito. Quando eu comprei, eu parcelei em 3 de 1.000. Na época, pagar R$1.000 por mês de uma prestação de qualquer coisa era um absurdo. Eu peguei a primeira parcela, eu pedi emprestado, para esse meu amigo mesmo, serralheiro. Peguei emprestado, peguei a moto, já fiquei com a moto, passei 3 meses trabalhando, sem folga, para pagar os 1.000 do meu amigo e os 2.000 que faltava da moto. Então o que eu quero dizer com isso? Quando você realmente quer fazer algo, você se vira para fazer. Às vezes você quer muito comprar uma coisa, cobiça, você vai lá, pega dinheiro emprestado, passa no crédito, faz dívida, você se lasca, mas você supre a sua cobiça. Quando é para nós, a gente arruma várias formas de conseguir o que a gente quer. Mas quando é para Deus, a gente arruma várias desculpas para não fazer. Não tô condenando vocês não, essas coisas que eu falo, irmãos, é me analisando. Que eu já pequei muito nessa área. Eu já dei muita desculpa para não semear. E a minha vida estava lá. Deus cuidava de mim, mas não experimentava provisão sobrenatural como eu tenho experimentado hoje. Então, ninguém está tão afundado, tão endividado, tão quebrado, tão falido, que você não consiga semear. Ah, pastor, o que eu faço? Pede graça. A graça, o que a graça vai fazer? Graça vai te dar revelação, vai te fazer entender. Quando você entender,
preciso semear urgentemente. Você vai dar um jeito. E a graça vai te dar sabedoria. A mesma graça que vai te levar a semear, vai te dar sabedoria de semeador. Escreve aí nos comentários, sabedoria de semeador. Sabedoria. Como que eu vou semear? Quanto que eu vou semear? Onde eu vou conseguir o dinheiro para semear? Peraí, vou ali vender uma empada, vou ali vender um negócio e vou semear. Sabedoria. Por isso que Salomão disse que a sabedoria traz riqueza. Riqueza e honra estão na mão da sabedoria. Sabedoria por quê? Porque a sabedoria vai te dar estratégia. Como que eu vou semear? O que eu vou fazer? Peraí. Eu não tenho dinheiro, estou desempregado. Não, vou ali vender um negócio e vou semear. Peraí. Vou vender aqui. Não, meu violão eu não vou vender, mas se eu tivesse até que uma caixa de som que eu não uso, eu vender essa caixa de som e vou semear. Sabedoria vai te dar uma estratégia. E quando eu digo isso, é óbvio, eu estou falando do Espírito Santo. O que é essa graça? É uma ação do Espírito Santo na sua vida. Então o Espírito Santo vai te impulsionar, o Espírito Santo vai te quebrantar, o Espírito Santo vai te dar ideia, o Espírito Santo vai te dar revelação, tudo o que você precisa para se tornar um semeador sobrenatural. Ele vai te capacitar. Vamos ver aqui. Essa igreja de Filipos, né, os filipenses, eles são a igreja da Macedônia. Lembra que as pessoas gostam muito de usar Paulo para falar que os meninos... Não, Paulo fazia tenda, vai trabalhar, vagabundo. Aí fica lá o pastor trabalhando lá o dia todo, chega na igreja, não tem unção, não tem revelação, não teve tempo de ler a Bíblia, não visita ninguém, porque tem que trabalhar o dia todo. Isso é do diabo. Sabe quem é que fala na boca dessas pessoas que pastor tem que trabalhar? Secularmente? O diabo. Quem quer o pastor, o homem de Deus, na rua trabalhando com coisas naturais é o diabo, porque ele não quer que os ministros sejam ungidos, que os ministros tenham revelação, que os ministros sejam cheios de Deus. Pedro, em Atos, falou: não nos convém abandonar a oração e a palavra para servir as mesas. Levanta aí diácono para cuidar desse negócio, porque a gente vai orar. É o diabo. Não, pastor tem que trabalhar. Estou trabalhando, meu querido. Estou trabalhando. Faz parte o que do meu trabalho? Ler a Bíblia, orar muito, jejuar, fazer lives, pregar, aconselhar. Esse é o meu trabalho. A diferença é que você vai para o seu trabalho, sai do trabalho, acabou. O meu trabalho nunca acaba. Eu durmo, estou sonhando com... Acordei de manhã com essa pregação, com esse ensinamento no meu espírito. Acordei até antes. Minha esposa: nossa, acordou cedo. Nem dormir eu posso. Então é um trabalho. Quando Paulo disse: olha, digno de dupla honra seja aquele homem de Deus que faz a obra, digno de dupla honra, os presbíteros que presidem bem, quem cumpre bem o seu ministério, tem que ser honrado duplamente. Aí ele diz: principalmente os que se fadigam na pregação e no ensino. Depois ele diz: porque está escrito, digno é o trabalhador do seu salário. Ou seja, pregar e ensinar é um trabalho. É um trabalho. Então uma pessoa que fala: ah não, tem que dar dinheiro para pastor, não. Essa pessoa ama a igreja? Ela quer o quê? Um pastor carnal, pastoreando a igreja? Um pastor sem unção, sem revelação, sem conhecimento? É isso que ela quer. Para você ver como que ela ama a igreja. Amém, queridos? Então vamos lá.
Vamos continuar falando dessa igreja, eu vou encerrar já. A igreja que recebeu graça para semear. Igreja dos macedônios. Eu estava falando de Paulo. Por que Paulo? Paulo diz para a igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios capítulo 9, se nós vos semeamos as coisas espirituais, não temos o direito de colher de vós os bens materiais, porém, eu não quis usar esse direito. Ou seja, Paulo falou, eu não quis receber nada de vocês. Aí as pessoas pegam isso e falam, tá vendo aí? Ó, você tem que ser igual Paulo. Poxa, mas Paulo fez isso, mas cansou de falar. Digno de dupla honra, os presbíteros. Paulo nunca defendeu isso. Paulo não quis receber dos coríntios, mas na segunda carta de Paulo aos coríntios ele diz, outras igrejas me sustentaram para que eu pregasse de graça para vocês. Então, para que eu fosse aí e não recebesse nada de vocês, tinha outras igrejas que estavam me bancando. Qual igreja? A igreja da Macedônia. Olha que engraçado. A igreja de Corinto era uma igreja próspera. A igreja da Macedônia era uma igreja pobre. E a igreja pobre resolveu patrocinar um apóstolo para pregar para os ricos. Meu Deus, gente, se isso não é graça de Deus, se isso não é poder de Deus, se isso não é algo sobrenatural, não sei o que é. E aí você fala aí, não, Deus tem que levantar empresário para patrocinar o ministério do Danilo. Não, querido, é você. É você, Deus vai fazer você virar um empresário. Quando Elias estava lá no ribeiro, Deus não foi atrás de um rei, de um empresário, de um fazendeiro. Não, Deus foi atrás de uma viúva. Vai até Serepta porque eu ordenei uma viúva que te sustente. Para de olhar para você como alguém incapaz. Não, se eu fosse um empresário, eu ia semear na obra de Deus. Se eu fosse... Não, querido, não. Não é assim que Deus trabalha, não. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Amém. Deus também usa os empresários. Deus usou mulheres ricas para sustentar o ministério de Jesus. O que eu estou dizendo é que nós temos vários exemplos na Bíblia de que para Deus te usar, para ser um semeador sobrenatural, para sustentar a obra dele, você começa onde você está. Não tem desculpa. E é justamente você entender isso que vai te tirar da onde você está e te levar para o próximo nível. Então olha que interessante. A igreja pobre sustentando Paulo para Paulo pregar para a igreja rica. Meu Deus. Vamos lá. Filipenses capítulo 4, verso 10. Alegro-me grandemente no Senhor, por terdes finalmente renovado vosso cuidado para comigo. Renovado é porque não era a primeira vez que eles estavam fazendo isso. Sobre o qual, na verdade, estáveis atentos, mas vos faltava uma oportunidade. Então eles estavam preocupados com Paulo, mas eles não estavam tendo oportunidade, estava tendo alguma dificuldade, aí eles encontraram o irmão Epafrodito e pediram para Epafrodito levar para Paulo. Não declaro isso, verso 11. Não declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade, sei o que é andar em fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado, esteja com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo diz que ele aprendeu um segredo para passar por qualquer dificuldade. Esse segredo está nos versos anteriores. Depois você lê ele falando para eles, olha, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes faça conhecido diante de Deus por meio da oração, da súplica, com ações de graças, e a paz de Deus que excede. Esse é o segredo de Paulo. Não ficar ansioso, não se preocupar, orar e agradecer. Esse era o segredo
Depois você volta, depois você medita no capítulo 4 inteiro. Que aí você vai ter todas as informações do que Paulo está dizendo aqui. Verso 14. Entretanto, fizestes bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que durante os primeiros dias no Evangelho, ou durante o início do meu ministério, nenhuma das igrejas compartilhou comigo no que se refere a dar e receber. Somente vocês. Quantos querem receber a graça que estava sobre essa igreja? Meu Deus, que graça! Quando precisava sustentar os pobres, a igreja estava lá. Quando precisava sustentar os apóstolos, a igreja estava lá. Foi o que Paulo disse lá no capítulo 9. A fim de poder de ser generosos em qualquer ocasião. É para ajudar os pobres? Tô dentro. Ah, tem um irmão aqui para a gente ajudar aqui? Tô dentro. Ó, o pastor precisa de ajuda? Tô dentro. Graça, essa graça te faz generoso. Você não fica escolhendo, não vou ajudar o pastor, não vou ajudar os pobres. Você não fica escolhendo, não. A graça de Deus não vai te fazer seletivo. A graça de Deus vai te fazer generoso em qualquer ocasião. E aí Paulo disse para essa igreja, ninguém comunicou comigo no que se refere ao dar e receber. O que é dar e receber? É um princípio espiritual. Isso está lá em 1 Coríntios 9. Se vós vos semeamos as coisas espirituais, é muito colhermos de vós o material. O que está sendo instruído na palavra, reparta os seus bens com aquele que o instrui. Ou seja, eu tenho alguém que semeia na minha vida espiritualmente e eu tenho a responsabilidade de semear financeiramente na vida dessa pessoa. Esse é o princípio do dar e receber. Paulo está dizendo, nenhuma igreja praticou esse princípio comigo. Só vocês. Só vocês. Pois, enquanto eu ainda estava em Tessalônica, generosamente vocês me ajudaram, não somente uma vez, mas 2 vezes, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas busco, primeiramente, o fruto que aumente a vossa conta. Você tem uma conta espiritual. Você tem uma conta espiritual. Todas as vezes que você deixa, você recebe. Por isso que a melhor coisa é dar do que receber. Porque é dando que se recebe. Jesus disse, não ajunte tesouro na terra, ajunte tesouro no céu. Ou seja, eu tenho uma conta no céu. Quanto mais, Paulo fala, diz aos ricos desse mundo, que não ponham sua confiança na incerteza das riquezas, mas aprendam a ser generosos e entesourem para si um bom depósito. Então, como que eu faço para encher a minha conta espiritual? Imagina que você vai trabalhar nos Estados Unidos, só que você tem parente, você tem uma conta aqui no Brasil. Aí o que você faz? Você transfere dos Estados Unidos para o Brasil. Então, imagina que eu estou aqui na terra, mas eu tenho uma conta no céu. Como é que eu faço para transferir? Como que eu transfiro o meu dinheiro terreno para a minha conta espiritual? Semeando. Só que a moeda do céu, ela, assim como o dólar é 5 vezes mais valioso do que o real, a moeda no céu, querido, ela é 100 vezes mais. Tudo que você planta, você colhe a 30, 60 ou 100 por 1. Depende da sua colhe, do seu plantio. Então, 100 por 1. Imagina você trocar R$1 por R$100. Trocar R$10 por R$1.000.
Então é na hora, você semeou aqui, foi creditado na sua conta. Então Paulo diz, olha, tem uma conta, Paulo está escrito aqui, gente. Não que eu esteja à procura de donativos, mas busco principalmente o fruto que seja acreditado na vossa conta. Então, quando você honra o seu homem de Deus, a sua mulher de Deus, seu pai espiritual, seu pastor, os ministros do evangelho, porque também não é só uma pessoa que você tem que honrar. De repente você me ouve, mas tem outro irmão também que te abençoa. Oferta também. Quando você vê alguém em necessidade, você ajuda, é na hora. Aquilo é acreditado na sua conta. E o que acontece depois? Vem a colheita. É como se... E lá, olha só que interessante. Lá em Eclesiastes 11, fala que a nuvem, ela vai juntando, e quando a nuvem está cheia, aí vem a chuva. Ou seja, eu vou semeando, minha conta vai enchendo, daqui a pouco aquela colheita vem de uma vez só. É isso que significa o que está lá em Eclesiastes. Quando as nuvens estão cheias, elas derramam a chuva. Ah, Danilo, eu estou semeando, não estou vendo nada acontecer. Gálatas 6, verso 8, 9, ele diz assim, por isso não nos cansemos, depois que ele fala, o que está sendo instruído na palavra, reparte seus bens com aquele que o instrui, não vos enganeis, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, ele vai colher. O que semeia para a sua carne, da carne ceifará a corrupção, o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Depois ele diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então eu preciso de graça para não desfalecer, para continuar semeando, mesmo que eu não estou vendo ainda o resultado, eu vou continuar. A nuvem está enchendo, minha conta está aumentando. Quando vier o saque, às vezes vem tudo de uma vez. Então Paulo está dizendo para eles, eu estou em busca do fruto que aumente na vossa conta. Eu quero que vocês tenham uma conta alta, eu quero ver vocês prosperarem. E aí é para essa igreja que Paulo diz, no verso antes de eu ler o 19, eu vou ler o 18. 18 diz assim, agora estou plenamente suprido e até mesmo tenho de sobra. Imagina se eu falo isso aqui, irmãos, graças a Deus, que bom vocês têm ofertado, e olha, não só minhas contas estão pagas, mas tá sobrando dinheiro, irmão, tá sobrando, aleluia, pronto, aí ninguém oferta mais, tá sobrando, então não vou ofertar mais não, porque já tem muito. A nossa carne é terrível, irmão. Entenda, não é eu que estou precisando da sua oferta, é você que está precisando da sua oferta. Não é o meu pai na fé. Gente, meu pai na fé está num nível de prosperidade muito além da minha. Não, pela fé eu estou lá também, mas naturalmente falando, ele anda de carro, eu ainda ando de Uber, de ônibus. Ele anda de carro. E eu já também vou estar andando de carro em nome de Jesus, que eu preciso. Preciso já visitar os irmãos aqui do Rio. Então, eu não oferto na vida do meu pai na fé porque ele precisa. Eu oferto porque eu preciso. Eu preciso honrar. Eu preciso semear porque eu preciso da minha colheita. Então é uma tolice você pensar, não, meu pastor já está próspero. Mas você não está. Você não está, você precisa continuar semeando. Ele está próspero porque ele já semeou bastante. Então Paulo está dizendo para que, irmão, aquela igreja, ela era tão madura nessa área, ela tinha tanta graça, que Paulo nem ficou constrangido em dizer, olha, eu estou suprido, gente. Vocês mandaram aqui uma oferta, eu estou suprido, está até sobrando. E Paulo não ficou com medo de que porque estava sobrando, agora aquela igreja ia decidir, não, já está sobrando, então tá bom, não vamos mandar mais nada. Olha, agora estou plenamente suprido, até em excesso, depois que recebi os recursos em abundância. Pensa numa igreja, irmão,
Quando Paulo diz assim, olha, quem semeia pouco, quem semeia abundância, Paulo está falando isso baseado num exemplo que ele tinha diante dos olhos dele. Ele viu o que Deus estava fazendo na vida daquela igreja. Então Paulo está dizendo, desde que recebi de Epafrodito, quem quer nome aí para colocar nos filhos, está em dúvida aí, vai ter filho, quer escolher um nome, tá aí, ó. Desde que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, como oferta de aroma suave, como sacrifício aceitável a Deus. Paulo está comparando aquelas ofertas que ele recebeu como os sacrifícios que eram feitos, que sacrificava ali o animal e subia como aroma suave. Então suas ofertas, não só, por exemplo, quando você faz um Pix, cai ali R$5 na minha conta, mas sobe na mesma hora lá no céu, aroma suave. Agora depende, se você está dando 5, mas poderia dar 50, de repente não cheira tão bem assim. Paulo diz lá para os coríntios, olha, eu estou enviando aí os irmãos para ir na frente, preparar vocês, para quando eu chegar aí, eu não passe vergonha, porque eu estou levando os irmãos, falei que vocês são generosos, falei que vocês estavam desde o início do ano, prontos para semear. Se eu chegar aí, vocês ficarem de miséria, eu vou passar vergonha na frente dos irmãos. Então eu estou enviando aí Timóteo na frente, Tito, os outros irmãos na frente, para que a oferta de vocês seja um fruto de generosidade, não de avareza. Ou seja, eu posso dar uma oferta e essa oferta ser uma expressão da minha avareza. É sério? É. Então a minha oferta ela pode ser uma expressão de generosidade, mas ela pode ser uma expressão... Danilo, mas eu estou dando. Mas está dando com avareza. Tá dando, não tá dando com alegria. Tá dando com mesquiarinha. Tá dando com raiva. Tá dando... Sabe? Eu não queria. Aí eu posso dar tanto. Não vou dar tanto. Acho que é muito. Muito para Deus, irmão? Para Deus, 1 milhão é pouco, 10 milhões é pouco, 1 bilhão para Deus é pouco. É porque você não tem 1 bilhão para dar. Mas se você tivesse, era pouco ainda. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Não tem riqueza nesse mundo. Se eu pegasse todo o ouro do mundo, seria pouco ainda para honrar a Deus. Então Deus está preocupado com o que está no teu coração. O que está no coração de alguém que podendo dar 50, decide dar 5. O que está no coração? Avareza. E o que está no coração de alguém que só pode dar 50 e decide dar 100? Generosidade, amor, graça. Por isso que Paulo fala do coração. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não por tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E a igreja que recebeu graça para semear é a igreja que vai ouvir essa promessa agora. Verso 19, eu vou encerrar. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as riquezas dele. Então vocês supriram a minha necessidade, segundo o que vocês tinham. Agora sabe o que vocês vão experimentar? Deus, segundo o que ele tem, vai começar a derramar na vida de vocês. Te louvo, Senhor. Nos dê graça, Senhor. Nos dê graça, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, amarrados, paralisados, todo espírito de falta,
de medo de falta, de escassez, de avareza, espíritos imundos que pressionam as almas, as mentes, com pensamentos de falta, de incredulidade. Vocês são amarrados agora, espíritos amarradores, vocês estão amarrados agora. Os anjos de Deus amarram vocês agora e vocês são lançados para longe desta pessoa. E eu declaro em nome de Jesus o Espírito de Deus derramando graça sobre todos nós agora. Graça, 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 abundante graça. Graça para entender, graça para aceitar, graça para doar e graça para perseverar. Obrigado, Jesus. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo, Senhor. Eu recebo, Senhor. Eu recebo, Jesus. Obrigado. Glória a Deus. E se você tem dúvidas de que essa palavra é de Deus e de que ela é para você, saiba, eu não poderia pregar uma mensagem como essa. Conheço todas as minhas limitações. Não tinha isso preparado. Acordei de manhã com esse texto no meu coração e Deus falando: graça, vocês precisam de graça para se tornar semeadores. Vocês não podem ser semeadores naturais. Não conte só com a sua bondade, com o seu... eu amo o pastor Danilo. Eu amo os irmãos. Tem que ser o amor de Deus derramado no meu coração, fluindo. Senão, se for no natural, vai chegar uma hora que eu vou desfalecer. O diabo vai conseguir me influenciar, vai vir uma dificuldade, eu vou segurar o dinheiro, então eu preciso me tornar um semeador sobrenatural, para que eu experimente colheita sobrenatural. Amém, querido? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, seu comentário. Você que, movido por essa palavra, movido por esse entendimento, movido pela graça, deseja hoje fazer uma oferta nesse ministério, o Pix é 125027-807-48. Embaixo da live tem uma descrição. Do lado do título, Sala de Oração e Ensino, tem uma setinha, você clica ali, vai aparecer todos os nossos dados, os nossos WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook. Nos siga nas outras redes sociais. O nosso WhatsApp é para que você venha participar de uma mentoria no WhatsApp. Você vai participar do nosso grupo, é gratuito, tá bom? Chama a gente lá no WhatsApp para você continuar mais de perto, recebendo essa mensagem, sendo discipulado. Venha se tornar meu filho na fé. Eu quero te servir. Amém? É isso, irmãos. Se inscreva, comente, curta e compartilhe. Chame no Zap. Procure-nos nas outras redes e vamos semear com alegria. Deus te abençoe, graça e paz. Até amanhã ou daqui a pouquinho no WhatsApp. Fique com Deus.